Nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Paulo Freire. Nós chegamos ao ponto culminante do programa de hoje, quando temos a alegria de recebermos em nossos estúdios, estúdio da Rádio Bandeirantes, AM de Araçatuba, e também do site avozdoespiritismo.com.br, e contarmos com a participação de Antônio César Perry de Carvalho. Vamos primeiro então aos cumprimentos, né? Cumprimentos do César Perry. Nós saudamos o rádio ouvinte da Rádio Bandeirantes, a todos que acompanham a Voz do Espiritismo, Nelson, e para nós é uma alegria estarmos de volta aqui em Araçatuba, que é a nossa terra de origem, e estamos aqui à disposição para um diálogo. Muito bem, César Perry, muito conhecido no meio espírita, ele que começou aqui em Araçatuba, São Paulo, né? Os amigos do site Mundo Afora, Brasilzão, Araçatuba, São Paulo. E começou muito jovem aqui no movimento espírita em Araçatuba, né? Criou a Mocidade Espírita, criou a União da Sociedade Espírita, que na época era UME, né? União Municipal Espírita, depois foi presidente da USE do Estado de São Paulo e também presidente da Federação Espírita Brasileira. E fez várias palestras, vários trabalhos maravilhosos no Brasil inteiro e também pelo exterior na divulgação do Espiritismo. Para os mais antigos, né? Lá não precisa nem de falar quem é César Perry, a gente fala simplesmente porque sempre temos novos espíritas e espíritas novos, né? Então, eu creio que tem essa necessidade de falar quem é o César Perry devido aos novos espíritas e espíritas novos. César Perry, eu perguntei para o César, quem que, né? Ele falou certinho que eu estava pensando em pedir para o César, né? Falar sobre os 150 anos do livro O Céu e o Inferno, né? Que esse ano comemorando então o Sesc Centenário do livro O Céu e o Inferno. Antes eu quero parabenizar o César, a palestra que você fez lá na Irmã Angélica na quarta-feira, inclusive te pegaram de surpresa lá em relação aos seus tios lá, né, César? Eu assisti depois, não pude comparecer infelizmente, mas eu assisti pela Rede Amigo Espírita depois, né? César Perry, os microfones do nosso programa é seu, para você abordar sobre o livro O Céu e o Inferno. Os 150 anos de publicação do livro O Céu e o Inferno, que foi lançado por Allan Kardec em Paris no dia 1º de agosto do ano de 1865, realmente é um fato marcante para o movimento espírita brasileiro e mundial. Allan Kardec, ele lançou uma sequência de livros que contém e sintetizam a doutrina espírita, desde o Livro dos Espíritos, em 1857. O Céu e o Inferno, na realidade, é como se fosse um desdobramento da quarta parte de O Livro dos Espíritos, que fala das esperanças e consolações, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, que é o subtítulo do livro O Céu e o Inferno. E é interessante que Allan Kardec lança essa obra em Paris, no momento em que havia uma crise de natureza política, religiosa em geral, na França. Foram vários regimes políticos que se sucederam durante a primeira metade do século XIX e durante toda a vida de Allan Kardec. E entre essas, nós destacamos também a religiosa, que, à vista da falência, né, de crenças que foram culminadas no período pós-Revolução Francesa, até com a entronização da chamada Deusa Razão na Catedral de Notre-Dame. Mas muitos outros líderes trabalharam para essa reedificação da fé e da crença em Deus. E concomitantemente Allan Kardec, contemporâneos de Allan Kardec, nós destacamos 3 religiosos católicos. Lamennais, que foi um liberal, inclusive, uma visão bastante progressista na igreja da época.
e que chegou a ser até deputado, né, republicano e criador da revista L'Avenir, e que veio a trabalhar depois com Lacordaire, também um religioso católico bem progressista. Outro vulto da época era o cura d'Ars, Jean-Baptiste Vianney, da cidadezinha de Ars, e coincidentemente os três desencarnaram aí num período em que Allan Kardec estava quase que iniciando o trabalho com o Espiritismo. E manifestações, comunicações dos três foram incluídas no Evangelho segundo o Espiritismo e uma de Lamennais também, o Livro dos Espíritos. Então eu estou dizendo isso para mostrar que havia necessidade de uma nova proposta. Allan Kardec trabalha com a ideia da fé raciocinada, e é o que ele escreveu no Evangelho segundo o Espiritismo. Fé inabalável, somente aquela que pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. E foi com esta lógica, com esse pensamento, que ele elaborou o livro O Céu e o Inferno. Na primeira parte do livro, ele aborda as questões relacionadas com Deus, o inferno, os demônios, o céu, o purgatório, as consequências da nossa vida, o despertar no mundo espiritual, ou seja, ele trabalha com os conceitos gerais para compreendermos o que é a justiça divina nessa visão espírita, que no fundo reflete a proposta do Cristo, que veio trazer a ideia do Pai bom, misericordioso de todos nós, e que João sintetizou quando escreveu Deus é amor. Então o livro O Céu e o Inferno foi marcante naquela época, e nós registramos inclusive na palestra de abertura que nós fizemos sobre o tema no dia 31 de julho, nas dependências da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, quando se iniciava o 12º colóquio França-Brasil. As relações, né, que havia naquele instante no ambiente francês, o contexto francês e as relações inclusive aqui com o Brasil. Então, se o Céu e o Inferno foi lançado em Paris em 1º de agosto do ano de 1865, 10 anos depois, ele veio a ser lançado pela primeira vez em português em nosso país. Mas nós gostaríamos de destacar a segunda parte do livro Céu e Inferno, onde Allan Kardec ele cria um fato inédito. Pela primeira vez, é feita uma análise das manifestações que ele presenciava na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas em Paris ou de outros locais, e nessas condições a mensagem espiritual era analisada no seu conteúdo, levando em consideração quem era o espírito comunicante. Então ele procurava as informações históricas, as informações sobre o tipo de vida que a pessoa havia tido. E com isso, ele define estados de alma. Isso é muito importante para todos nós. Com base nesses estados de alma, é que ele faz uma classificação de espíritos felizes, espíritos medianos, espíritos sofredores, suicidas, arrependidos e etc. E esse fato é muito importante nós considerarmos. Esse foi o primeiro livro na história e especificamente na literatura espírita que realiza então um estudo de casos. Entre as mensagens, nós poderíamos lembrar do espírito Sanson, que era um colaborador de Kardec na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e desencarnou no ano de 1862, e que Kardec mostrou que ele recobrou rapidamente a lucidez e que era um espírito considerado feliz. Outro espírito na mesma condição é o da viúva Foulon, que Allan Kardec conhecera quando ele preparava o Evangelho segundo o Espiritismo
durante um autêntico retiro espiritual que ele fez na cidade de Saint-Adresse, no litoral do Canal da Mancha, onde ele ficou quase 3 meses elaborando o Evangelho segundo o Espiritismo, e a viúva Foulon foi uma senhora da região que dava assistência a ele juntamente com outras pessoas. A manifestação dela também ele considerou coerente com a maneira de ser, de reagir dela enquanto encarnada, e muito interessada nos assuntos espirituais, então um espírito também bastante tranquilo. Ele focaliza o espírito Verger, que na verdade é um espírito considerado sofredor, que foi um padre francês, parisiense, que assassinou o arcebispo de Paris, e que, por razões de polêmicas religiosas, mas que ele reconhecia agora o erro dele e estava buscando, inclusive, preparativos para uma nova reencarnação. Há espíritos suicidas, extremamente infelizes e preocupados com a situação deles, com o grande engano que cometeram no estado de autênticos réprobos, como alguns deles se consideraram lá no mundo espiritual. Então essas situações todas, elas são importantes para nós verificarmos que, após a desencarnação, o espírito mantém vínculos com a sua maneira de ser e de pensar aqui na Terra, e que o seu processo de desligamento é, na verdade, uma situação extremamente particular e diferenciada para cada caso. Esses estudos, então, de Allan Kardec nos chamam a atenção que é muito importante o aproveitamento da nossa vida, da nossa existência, das nossas condições orgânicas, e lembrando do Livro dos Espíritos, que a lei de Deus está esculpida na nossa consciência. Então é a nossa consciência que registra e que mantém esses estados de alma. Por isso é que Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos chama de herdeiros de Deus. E se nós temos essa possibilidade, como filhos de Deus, de nos aprimorarmos, de progredirmos espiritualmente, é a grande chance da atual existência. Então o livro Céu e Inferno é um convite para todas essas reflexões e deve merecer o estudo nosso no dia a dia. Se esse livro, que foi lançado em Paris em 1865, ele teve a sua primeira tradução no Brasil, lançada 10 anos depois. Foi um médico radicado no Rio de Janeiro, o Dr. Joaquim Carlos Travassos, que neste ano de 1875, ele traduziu 4 livros de Allan Kardec, publicando-os, começando com o Livro dos Espíritos. Aliás, é um fato histórico importante, porque ele, quando teve em sua mão pronto o Livro dos Espíritos, publicado em português, resolveu ofertá-lo a um colega e amigo, o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. E foi a partir da leitura desse Livro dos Espíritos que Bezerra de Menezes se convenceu das ideias espíritas, vindo a ser o grande lidador do movimento espírita brasileiro. Ainda, Dr. Travassos, ele utilizando o pseudônimo de Fortúnio, né, que lançou essas obras e que foram lançadas no Rio de Janeiro por uma editora chamada Garnier, portanto francesa. E esses fatos todos estão registrados na própria Revue Spirit, que os continuadores da obra de Allan Kardec editavam lá em Paris. Porque o Dr. Joaquim Carlos Travassos fez contato com o continuador responsável por essa sociedade parisiense, que era Lemarie, e escreveu a ele, inclusive, mostrando o interesse, né, na tradução dessas obras, e que ele estava vinculado ao Grupo Espírita Confúcios, que foi o primeiro grupo espírita fundado na cidade do Rio de Janeiro. E lá ele contava com o apoio de um francês, Casimir Lietot. Esse Casimir Lietot era professor francês, radicado no Rio de Janeiro, fundou um colégio, escreveu livros de gramática francesa, dicionários,
mas ele escreveu também em terras sul-americanas o primeiro livro espírita que foi elaborado por aqui, Os Tempos São Chegados, que ele escreveu no ano de 1860 e foi lançado também logo depois. Lietot também traduziu o Espiritismo em sua expressão mais simples de Allan Kardec. Então é interessante que isso está registrado na Revista Espírita de Paris. São fatos marcantes, bastante significativos para todos nós. Assim, nós estamos, neste ano, completando 150 anos do lançamento e da publicação do livro Céu e Inferno em Paris, por Allan Kardec, e 140 anos da tradução e da publicação na cidade do Rio de Janeiro da primeira versão em português de O Céu e Inferno. Esses fatos devem remeter a todos nós à ideia de que é muito importante a valorização das obras básicas de Allan Kardec. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Há outras obras menores, mas pelo menos essas 5, elas contêm a essência do que é o Espiritismo. É a base, é o fundamento do Espiritismo e que deve também referenciar, subsidiar os estudos a serem realizados nas instituições espíritas. Exatamente há 50 anos atrás, quando essas obras completavam 100 anos de publicação, Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, escreveu o livro chamado Justiça Divina, homenageando o céu e o inferno. Mas o interessante é que nessa obra, Emmanuel, ele não repetiu aquilo que Allan Kardec já havia escrito, mas ele seguiu itens que ele destacou de O Céu e o Inferno para fazer comentários aplicáveis à nossa vida de rotina, à nossa vida cotidiana. Portanto, considerando que nós somos seres imortais e filhos de Deus, herdeiros de Deus, como ele diz, ele passa, com base nos itens e capítulos do Céu e Inferno, a fazer comentários e dissertações orientando-nos para a nossa vida do dia a dia, onde tem capítulos, por exemplo, chamados Céu e Inferno, capítulo A Justiça Divina, mostrando que é muito importante nós fazermos os nossos exames de consciência diariamente, bem aproveitarmos as nossas possibilidades, e o recado principal de Emmanuel é a adoção dos ensinos morais de Jesus para a nossa vida. É esse o grande objetivo dele no livro O Céu e o Inferno, que é homenageado, né, com o título de Justiça Divina pela psicografia de Chico Xavier. Esses fatos, então, é que nós destacamos em palestra de abertura do colóquio França-Brasil, representando o Conselho Espírita Internacional como um dos seus dirigentes, e que nós temos também divulgado através de diversos artigos. Portanto, fica a todos vocês o nosso convite, o nosso estímulo para que leiam, meditem e divulguem O Céu e o Inferno de Allan Kardec. Muito bem. Daí a explanação simples, né, curta e concisa, né, sobre essa obra maravilhosa de Allan Kardec. É o quarto livro, né, César? O quarto, né? O quarto livro, né, já que começou com o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, e depois a Gênese, né? E depois as obras póstumas já foram os amigos que fizeram, né? Antônio César Perry de Carvalho, eu não quero tomar mais o seu tempo, né? Você tem outros compromissos, juntamente com a esposa. Célia, um abraço, tá? Célia está lá nos bastidores. Está nos bastidores. Muito obrigado pela presença, tá bom? César, então, ficam os nossos microfones para a sua despedida dos nossos ouvintes, também os amigos do site avozdoespiritismo.com.br.
Nós agradecemos, Nelson, essa oportunidade de estarmos aqui nessa atividade de programação espírita dentro da Rádio Bandeirantes de Araçatuba. E lembrando que foi aqui em Araçatuba que nós iniciamos as nossas atividades espíritas ainda na adolescência, e exatamente há 51 anos nós temos compromissos e atividades junto ao movimento espírita. Nesses dias fomos convidados para falar no Centro Espírita Irmã Angélica, sob o tema O Evangelho para o Simples, e cujo tema também foi publicado no jornal local Folha da Região. E estaremos ainda participando de uma atividade domingueira na instituição Nosso Lar, que foi a instituição que, enquanto criança, nós participamos junto com nossos familiares desde a sua fundação. E ali, no ano de 1964, nós passamos a falar nas reuniões públicas e fundamos uma mocidade espírita e atuávamos também nas chamadas aulas de moral cristã. Então é para nós sempre motivo de alegria recordarmos de todas essas situações e contextos da época e de visitarmos os nossos confrades, que nós temos aí a maior alegria e respeito em revê-los em função do ambiente de amizade e de fraternidade que nós encontramos nas terras paulistas. Então, nosso muito obrigado, Nelson. Nós, da União da Sociedade Espírita Intermunicipal de Araçatuba, o programa radiofônico A Voz do Espiritismo e também o site avozdoespiritismo.com.br, é quem agradece a sua presença, a sua participação em nossa cidade, nossa região e também aqui no nosso programa, César.